Bem, pessoal, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para vocês. Vamos ver agora a revisão do percurso 9 até 12 do livro. E vamos aqui começando já com a primeira questão, né? Onde está localizado geograficamente os Estados Unidos da América? É uma questão bem simples. Os Estados Unidos está localizado no hemisfério norte, no continente americano, e se situa entre o Canadá e o México. Ele se posiciona bem no centro desses dois países, ocupando uma maior parte do continente norte-americano. Ok, vamos agora para a segunda questão. Politicamente, como está dividido os Estados Unidos da América? Outra questão bem fácil. Atualmente, os Estados Unidos se divide em 50 estados, sendo que 49 deles são no continente. Um deles é uma ilha, que é o Havaí, e o Distrito da Colômbia, que é o Distrito Federal dos Estados Unidos, que fica na capital, Washington, D.C., Distrito Colômbia. Vamos aqui agora para a terceira questão, né? Como foi o início da formação dos Estados Unidos da América? Bem, se vocês lembram bem, os Estados Unidos começou como uma colônia inglesa. Foram divididos territórios aqui no litoral da América do Norte, que ficaram conhecidos como as 13 colônias. Essas colônias, inicialmente, serviram de locais para migração, e essas colônias deveriam comprar, ou seja, todo o comércio feito por essas colônias seria apenas feito com a Inglaterra. E devido à Inglaterra colocar muitos impostos sobre esses comércios que eram feitos, levou-se eventualmente ao processo de independência dessas 13 colônias, até que elas se tornaram o que é hoje os Estados Unidos da América. Agora, quarta. Como foi o processo de independência dos Estados Unidos? Já é bem parecido com o que eu disse. A coroa inglesa, que estava sobre uma situação econômica muito difícil, começou a colocar várias taxas, vários impostos sobre qualquer tipo de importação e exportação feita pelas colônias. As colônias até então não tinham nenhum tipo de representação no governo inglês, não tinham como se impor, e apenas tinham que obedecer a coroa. E nisso criou-se esse processo de revolução, até que iniciou-se o processo de independência, teve a Guerra de Independência, a qual as colônias conseguiram vencer e efetivamente se desvincular da coroa inglesa e se tornarem um país independente. E agora aqui, né, a quinta questão, como se deu o avanço para o oeste do território americano? Isso se deu principalmente devido a um incentivo do governo americano, que ficou conhecido como a Lei da Propriedade Rural, que o governo daria terras, para os migrantes que fossem para o oeste e durante pelo menos 5 anos criassem algum tipo de produção lá, produção agrícola. E nisso, essa lei atraiu uma onda imensa de imigrantes, muitas pessoas querendo ganhar terras com esse incentivo do governo, foram para o oeste, se estabeleceram por lá, montaram vilas, e isso eventualmente criou por lá um mercado consumidor, e muitas dos municípios, das cidades que hoje tem lá, foram criadas durante esse período. E assim que se deu uma grande parte da população do avanço para o oeste do território americano. E aí, galera, espero que vocês se encontrem bem, tanto vocês quanto a família de vocês. Bom, a gente vai dar aqui continuidade aqui à revisão de vocês, né? E eu fiquei a par aqui de dar uma pequena ajuda aqui nessas questões aqui, né? Esse vídeo aqui é para deixar claro aqui para vocês algumas questões, né? Caso surjam dúvidas, porque sempre surgem dúvidas. E a gente está aqui para ajudar vocês, e esse vídeo o intuito dele é para ser esclarecedor. Bom, essas aqui são as questões, né, que eu vou explicar para vocês, né, o que era o Destino Manifesto, o que pregava a doutrina Monroe, o que o livro relata sobre a população chinesa e seu território, como surgiu a República Popular da China, por que Taiwan não é reconhecida como Estado
pela ONU, e como se deu a implantação da economia socialista de mercado na China. Bom, gente, o que era o Destino Manifesto? Ou do inglês Manifest Destiny, né? Assim, já que estamos falando dos Estados Unidos, né? Bom, eles falam inglês lá, né? O inglês americano ou inglês dos Estados Unidos, porque afinal todos nós somos americanos porque pertencemos ao continente americano. Bom, o que era esse Destino Manifesto? Bom, ele foi uma doutrina criada por um carinha chamado John L. O'Sullivan, né? E o que é que essa doutrina dizia? Ela dizia que os povos brancos, né, que ali estavam nos Estados Unidos, e os puritanos, eles tinham o direito de dominar territórios para além dos Estados Unidos, né? Isso era era e é uma espécie de doutrinação baseada em preceitos racistas e que a raça branca, né, estava ali para dominar sobre as outras. Porque eles achavam que eles eram um povo escolhido por Deus para dominar, né, todo aquele território. Né? Então, isso ficou conhecido como o Destino Manifesto. De uma maneira bem breve que eu estou explicando isso aqui para vocês. E o que é que eles queriam dizer com isso? Eles queriam dizer que eles eram os eleitos, os escolhidos por Deus, os únicos que poderiam dominar e serem capazes de levar o desenvolvimento para a nação enquanto Estados Unidos. Né? Bom, por enquanto a gente finaliza essa, agora eu vou passar para outra. Bom, gente, a sétima questão ela é o seguinte, né? O que pregava a doutrina Monroe? E por que que ela levou esse nome, doutrina Monroe? Porque o seu idealizador, né, ele levava esse nome Monroe. Ele era o atual presidente dos Estados Unidos em 1823, que era James Monroe. A gente pode vir aqui para o livro, né, que é a página da questão é a página 87. Aí vocês podem ver que todo o roteiro ele está estritamente explicativo em relação às páginas, né? Olha, a gente tem bem aqui, ó, neste lugarzinho aqui, ó, para dar força à presença e à supremacia dos Estados Unidos no continente americano, ou seja, sobre os demais países que buscavam sua independência da Espanha ou de Portugal, como o Brasil, né? Em 1823, o então presidente dos Estados Unidos, James Monroe, lançou a doutrina América para os Americanos. Né? O que seria essa América para os americanos? A América, que os Estados Unidos têm essa mania de chamar o país dele apenas de América, né? Mas a gente sabe que não. A América é todo esse continente onde se encontra os Estados Unidos. A gente vem para cá, Brasil, né? A gente está aqui na América do Sul. A gente subdivide ali, né? América do Sul, Central e América do Norte. Eles são americanos do Norte, mas tudo isso engloba a América. Bom, aí isso ficou conhecido como a doutrina Monroe. E essa doutrina ela defendia que os Estados Unidos, em nome de sua segurança, não permitiriam que nenhum país europeu restabelecesse o domínio sobre nenhum território, nem ali onde já se encontravam os Estados Unidos, nem outro território mais abaixo, né? Porque os Estados Unidos ele foi colonizado ali, né, por colônias que vieram de países europeus, né? Ou seja, eles não queriam permitir que esses países europeus reivindicassem territórios dentro do território que já pertencia aos Estados Unidos, né? Assim nasceu com essa doutrina a tutela dos Estados Unidos também sobre os países da América Latina, né? Os Estados Unidos têm uma grande influência aqui na América Latina e que consequentemente ele norteou ali as relações entre dominação entre esses países, né, e os demais do restante do continente, né? E aí, pessoal, olha só, dando continuidade, né, a gente tem a oitava questão.
O que o livro retrata sobre a população chinesa e o seu território. Tá lá na página 90. Mas essa aqui é bem simples e bem fácil de destacar para vocês. Mas a gente vai lá, vou aqui acompanhar com vocês no livro. Página 90. Vamos lá. Né? Só conferir aqui. Página 90 mesmo, aqui com vocês. Bom, a gente tem bem aqui, China, localização e divisão administrativa. A República Popular da China, localizada na Ásia Oriental, é o país mais populoso do mundo. Isso aqui já começa a responder a nossa pergunta, né? É o que o livro ele fala sobre a China. A China, ele é o país mais populoso do mundo, tem 1,4 bilhão de pessoas, ou seja, é gente demais mesmo. E ele ocupa, olha só aqui, 25% da superfície do continente asiático, né? Todo o continente asiático ele ocupa 25%. E é o terceiro maior país do mundo em extensão territorial, gente. Ou seja, é muito grande, muito grande. Ele só perde ali para a Rússia, que é o primeiro, e em segundo está o Canadá, né? Então, essas aqui são algumas características que o livro vem relatando, né? Sobre a população chinesa e sobre o seu território. Aí algumas outras coisas, como também, né, a China, por essa sua população muito grande, ela adotou algumas políticas de controle populacional, como a política do filho único, que estabelecia que os casais chineses teriam que ter apenas um filho. Hoje ela já foi revogada, se eu não me engano, já podem ter 2 filhos, né? Porque essa política funcionou durante um período, mas agora ela já não está mais funcionando porque a população está envelhecendo muito e, ou seja, precisa de pessoas mais jovens para poder manter essa pirâmide etária equilibrada, né? Para manter, por exemplo, a previdência, né? As pessoas aposentadas, porque o que mantém os aposentados são os que estão ativos ali trabalhando, né? Gente, vai dando continuidade aqui. Como surgiu a República Popular da China? Está na página 91 do livro didático de vocês. Vamos aqui acompanhar. Página 91. Olha, bem aqui a gente vai ter esse histórico sobre como surgiu a República Popular da China, né? Olha, bem aqui, eu vou destacar aqui na leitura para vocês. Em oposição à dominação estrangeira, grupos nacionalistas chineses se organizaram dando início a uma luta de libertação nacional. Né? Posteriormente, passaram a disputar o poder central com os socialistas chineses. Como o resultado da vitória dos socialistas em 1º de outubro de 1949. Foi proclamada assim a República Popular da China, ou seja, foi aí onde ela surgiu, né, sobre a liderança do controverso líder, né, Mao Tse-tung, né, que decidiu fechar a China, né, e implantar o socialismo. Né, afastou ele funcionou, né, nessa questão, né, afastou toda a questão da dominação estrangeira, né, e se estreitaram os laços com a União Soviética. Se tornou, como ela se proclamou socialista, a União Soviética já era socialista, né, praticamente a gente tem assim como a União Soviética como o berço do socialismo no mundo, né, e bom, é isso, gente. Gente, dando continuidade, né, à nossa 10ª questão que a gente tem. Por que Taiwan não é reconhecida como um estado pela ONU? Bom, depois disso que eu acabei de explicar como surgiu a República Popular da China, bom, vamos aqui para a página 91, que é a página da questão. Bem aqui, nessa continuação aqui, ó, a partir daqui, desse segundo parágrafo, terceiro parágrafo no caso, a gente tem a tal explicação de o porquê isso ocorreu, né? Após
né, aquele o 1º de outubro, né, onde a Frente Socialista ela venceu, né, e se fundou a República Popular da China. A gente tinha o líder Chiang Kai-shek, que ele era o líder da Frente Nacionalista, né, que fazia frente ao socialismo, né, que estava nessa disputa. Como ele perdeu, ele fugiu, né, para o arquipélago de Taiwan, ou Formosa, é distante de 160 quilômetros da China continental. Né, é um arquipélago que fica no oceano, no Mar da China. Lá onde ele fundou a República da China e consolidou o capitalismo, diferentemente da China continental, que seguiu no regime socialista. Aí, até os dias de hoje, por pressão da China, porque hoje a China se tornou uma grande potência, a ONU ela não reconhece ainda Taiwan como um país independente. Aí a gente tem esse conflito interno. Em muito interesse da China em anexar de fato Taiwan de novo, né? Apesar de que Taiwan não é totalmente independente, né? A própria ONU não a reconhece como nação, a gente tem esse conflito, né? Bom, gente, a nossa 11ª questão. Como se deu a implantação da economia socialista de mercado na China? Né? Quando a China houve a implantação do socialismo no território chinês, né, lá com Mao Tse Tung, ele fechou assim, completamente toda a economia do país. Ele tentou tornar a economia interna. Economia, assim, em termos, né? Porque para o socialismo isso fica um pouco meio irrelevante, né? Onde o Estado ele toma conta de tudo. Só que nesse processo de fechamento fica muito complicado, porque hoje em dia, e no passado também, né, no século passado, os países eles são extremamente dependentes uns dos outros, porque um país ele não consegue produzir tudo sozinho. Então esse foi um grande problema aí, né, da implantação do socialismo com Mao Tse Tung. A gente teve morte de muita gente, grande parte da população chinesa morreu, né, com isso morreram de fome, né, passaram muitas necessidades. Né, e após a morte de Mao Tse Tung, o que foi que o governo socialista chinês percebeu? Eles perceberam que eles tinham que reabrir, né, a economia para o mundo, permitir que capital estrangeiro entrasse e que a China fizesse a participação também no exterior para ter uma economia realmente forte. Né? Então eles decidiram mudar essa dinâmica e ela deu muito certo, porque a China cresceu muito desde a década de 90 até hoje, né? A gente está em pleno 2021 e a China ela está ali disputando fortemente com os Estados Unidos o posto de maior potência mundial, tanto economicamente quanto militarmente, né? Ou seja, aí foi a partir desses problemas que ela implantou essa economia socialista de mercado, né? Depois de ter passado por esses inúmeros problemas, né? Então ela percebeu que ela tinha que realmente abrir, mas ela abriu, mas assim o Estado permaneceu ainda um grande interventor na economia. O Estado ele é o grande acionista de todas as empresas, né? Ele manda e desmanda nas empresas, né? Ele ainda continua com essa forte intervenção. Olá pessoal, nós iremos entrar agora a questão 12, como se deu a abertura econômica chinesa. Então, como já abordamos, né, no percurso 10, diferentemente da maioria dos demais países, a abertura da economia da China ela não foi acompanhada da abertura política. Então, o Partido Comunista da China ele ainda se mantém fortemente no poder e sem adversários políticos, e o país ele também
mantém uma forte estrutura política ainda de feição socialista-maoísta, ou seja, centralizada, de viés autoritário e planificada. Centralizada onde? No poder do Partido Comunista. De viés autoritário por haver repressão em diversos setores sociais, sejam eles na cultura, nas mídias de entretenimento, nas mídias de informação e assim por diante, e planificada porque o governo ele intervém, eles controlam todo o processo econômico do país, estão entendendo? Então há a presença do capital estrangeiro, há o livre comércio, porém o Estado ele meio que controla tudo de longe. Agora nós iremos abordar a questão 13, né? Porque muitos acreditam que a China será a maior potência do século XXI. Bom, como bem trabalhamos também no percurso 10, as reformas implantadas na China na segunda metade da década de 70, né, no período Deng Xiaoping, ela transformou rapidamente toda a sociedade chinesa e alavancou o PIB, apresentando crescimento em torno de 10% ao ano entre a década de 90 e os anos 2000. PIB, como vocês bem sabem, é o Produto Interno Bruto. E também, pessoal, entre os anos de 2010 e 2016, o PIB ele cresceu em média 8,6% ao ano. Apesar de ter havido uma redução, né, nesse índice, ainda assim é um número bastante expressivo. E esse índice impressionante de crescimento ele só foi possível devido ao grande investimento do governo chinês em diversos setores sociais, profissionais e tecnológicos, e também foi devido à criação das zonas econômicas especiais, né? As chamadas ZEE. ZEE. Então, o grande mercado interno, as isenções de taxas, a frágil lei ambiental e a abundante mão de obra qualificada e barata atraiu diversos investidores estrangeiros para essas zonas econômicas, né? Alavancando assim a economia chinesa. Então a China ela possui um parque industrial muito dinâmico, produzindo desde mercadorias simples até as mais sofisticadas, exportadas para o mundo todo. Então o Estado chinês hoje ele produz praticamente todo o industrializado do mundo, estando presente em todos os continentes e competindo em praticamente todos os mercados com marcas que historicamente se mantêm no monopólio daquele setor. Então, o centro do capitalismo hoje ele se encontra no continente asiático e possui a China como maior representante. Então, dinamismo econômico, abundante mão de obra qualificada e barata, o avanço tecnológico, a imensa força militar e também a consistência do sistema político fazem com que a China ela seja um protagonista mundial, uma verdadeira potência capaz de competir em qualquer setor, seja ele econômico ou não, com qualquer um que seja o adversário. Então esses são alguns dos motivos para crerem que a China ela assumirá a liderança mundial muito em breve. Então, pessoal, o que é o BRICS? Como bem abordamos no percurso 11, BRICS é o nome que se dá a uma associação de países formados pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e que tem por objetivo a cooperação econômica, o desenvolvimento da ciência e inovação tecnológica também, né? Melhorias na área da saúde, da educação, da segurança e de todo o setor social das nações envolvidas, tá ok? Então essa denominação BRICS ela começa a ser difundida a partir dos primeiros anos do século XXI, quando o economista britânico chamado John New ele escreve um artigo apontando alguns países emergentes que nas previsões dele tinham condições de se desenvolverem e se tornarem futuras potências econômicas, vocês estão entendendo? Então, no primeiro momento, o grupo era formado apenas por Brasil, Rússia, Índia e China, e por isso ele foi denominado de BRIC. E somente em 2011, com a adesão da África do Sul ao grupo, é que eles passaram a ser chamados de BRICS, com o S no final, tá ok? Como se dá o intercâmbio comercial entre os países do BRICS? Bom, as trocas comerciais entre os países do grupo elas são pautadas principalmente no comércio de produtos agrícolas e de matérias-primas, além de bens industrializados e de serviços.
E essas trocas comerciais nós damos o nome de comércio exterior, ou seja, quando há vendas e compras feitas entre países, sendo a venda, né, denominada de exportação e a compra sendo denominada de importação. O Brasil ele possui no bloco seu maior parceiro comercial, no caso a China, que compra diversos produtos agrícolas, como por exemplo milho, soja, entre outros grãos, e também matérias-primas, seja ela matéria-prima mineral, vegetal ou mesmo animal, ocasionando superávit para o Brasil, ou seja, superávit é quando um país ele tem um saldo positivo, ele mais vende do que compra, estão entendendo? Já o déficit é quando ele mais compra do que vende, ocasionando assim um saldo negativo para aquele país. Que empresas podemos citar como exemplos da presença do capital chinês em nosso país? Bom, não é de hoje que a China ela vem investindo em diversos países do mundo afora, ampliando assim sua influência comercial e também geopolítica pelo mundo. O livro ele vai trazer, né, que entre 2015 e 2017 a China ela investiu 21 bilhões de dólares aqui no Brasil, comprando 21 empresas, né, entre elas parte da Companhia Paulista de Força e Luz, a chamada CPFL, no estado de São Paulo, e outras empresas em diversos setores, entre eles os de maior importância para o Estado chinês, como por exemplo, como exemplo de empresas chinesas que se instalaram aqui no Brasil, nós vamos ter a Sany, que é uma empresa no ramo de máquinas e equipamentos. Nós vamos ter a Huawei, que é uma empresa no ramo de eletrônicos. A famosa Lenovo, que é uma empresa do ramo de comunicações. A Chery e a Jack, que são empresas, na verdade, no ramo de automóveis. Além da famosa Xiaomi, né, que é uma empresa intermediária que vem ganhando muito espaço aqui no mercado brasileiro. E nós vamos ter também a Sinopec, que é uma empresa do ramo de petróleo, entre muitas outras. Se você sentir mais, se você ficar curioso, tiver interesse em saber mais, basta você pegar o celular ou seu computador e dar uma pesquisada rápida que você vai achar diversas empresas que são conhecidas e que a gente não tinha conhecimento que na verdade se tratava de uma empresa de nacionalidade chinesa.